A pedido de vocês, eu ainda não tinha feito e talvez nem pretendesse fazer, mas já que vocês querem, hoje eu vou mostrar todos os livros lidos em 2024. Mas antes, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm se inscrito no canal nesses últimos meses. Obrigado pelos likes, compartilhamento e comentários. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. Vamos à lista. Mas eu já deixo avisado que todos esses livros têm resenha aqui no canal e os links vão estar na descrição. Portanto, assistam a resenha daqueles que lhes interessar e eu espero que se interessem por todos. Muitas das minhas leituras são de livros que vocês só encontram em sebos e outros nem assim. Mas os que forem fáceis de encontrar, eu também vou deixar o link onde vocês podem encontrá-los. E lembrando que ao adquirir quaisquer produtos através desses links, vocês estão contribuindo com o canal sem pagar qualquer valor adicional. Vamos à lista. Minha primeira leitura do ano passado foi Número 0, do Umberto Eco. Meu primeiro contato com esse autor. E meus amigos, um dos livros mais chatos que eu já li na vida. Não gostei nem um pouco, achei a trama mega ultra enrolada e não me apeteceu em nada este livro. O segundo livro foi um livro de poemas, um livro de poesias, que é o Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. Vocês também que estão aqui há mais tempo no canal sabem que eu não sou muito afeito a livro de poesia, mas esse aqui tem umas poesias até que muito interessantes. Em seguida, eu li o segundo livro da série sobre Darkover. Nós já temos os dois primeiros aqui no canal. O segundo foi A Rainha da Tempestade. Então o primeiro foi A Chegada em Darkover, aquele pessoal que chega num planeta alienígena e que vão povoá-lo. E aqui nós já estamos centenas de anos à frente. O planeta já é povoado por criaturas que têm poderes psíquicos e também tem alta tecnologia. E aqui nós temos a história de uma menina que nasce com o poder de controlar a tempestade. Um excelente livro de fantasia, também mistura ficção científica. Li também Roberto e Lili, escrito pela Lili Marinho. Este livro foi um complemento à biografia do Roberto Marinho, escrita pelo Pedro Bial, que eu li. E o vídeo da biografia, lá eu também comento esse livrinho aqui, escrito pela esposa do Roberto Marinho. Li um livro do Arnaldo Jabbour, que também virou filme, que é o Eu Sei Que Vou Te Amar. É um livro curto, a fonte desse livro aqui ó, é enorme. E na verdade o que você tem aqui é uma discussão entre um casal. Foram casados, se separaram, o livro todo é a discussão entre ambos. Mas é um livro interessante, gostei de ter lido também. Fiz a releitura da Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. E vocês sabem bem que o tema daqui é a morte, é a finitude, é triste pra caramba. Continuando a minha leitura da série Plenos Pecados, são 7 livros, cada um sobre um pecado capital. Eu li o livro que se dedica à preguiça, Canoas e Marolas, que também foi uma releitura. Na primeira vez eu não tinha gostado nada do livro. Da segunda eu já achei ele um pouco melhor, mas se o objetivo do autor era fazer com que sentíssemos a preguiça, parabéns, ele conseguiu, porque esse livro realmente dá uma preguiça, apesar de ser curtinho. Os movimentos das canoas, das ondas, aquela praia, aquela morosidade, realmente nos faz sentir preguiça. Também li um livro de uma das, se não a minha escritora brasileira preferida, não, ela não é a preferida, mas ela é uma das. Minha preferida é a Nélida Pinon. Mas li O Rio do Meio, da Lia Luft, que é um livro que mistura crônica com memórias. Horas ela fala em primeira pessoa, hora em segundo. Foi um livro inovador para a época, é um livro bem interessante, mantendo toda aquela poesia e aquela filosofia ensaísta de bar que a Lia Luft escreve também. Depois partimos para algo mais profundo, A Origem da Desigualdade entre os Homens, do Rousseau, que realmente se aprofunda em onde nós nos tornamos tão desiguais. Recomendadíssimo. Também um livro curtinho do Santo Afonso de Ligório, Meditações para o Advento de Natal e do Natal,
que eu li também na semana do Natal e tem um vídeo aqui no canal. Depois, eu que nunca sou muito afeito à literatura contemporânea, li por indicação de um amigo, do Stênio Gardel, A Palavra que Resta. E vou te dizer, que livro bom, contemporâneo, bom, bem escrito, emocionante. Gostei demais da Palavra que Resta. Terminamos a obra completa do Adolfo Bioy Casares, e 2024 foi dedicado ao volume C, um baita livro que nos rendeu aqui para o canal 11 vídeos. É para você maratonar só os vídeos sobre o volume C das obras completas do Adolfo Bioy Casares. Aqui nesse volume está uma das minhas histórias preferidas também, que fez parte dessa coleção. Então dá uma olhada lá, são 11 vídeos sobre o volume C das obras completas desse escritor argentino. Depois, no top chatice, junto com o número 0, também li um livro que ele seria interessante se eu não fosse brasileiro e não tivesse tão próximo de tanta corrupção. Corrupção no governo, corrupção envolvendo grandes conglomerados empresariais, construtoras. Eu estou falando do Trevane, do Robert Ludlum. Chatíssimo. Depois de um clássico da literatura nacional. Gente, que livro triste, angustiante, pesado. Eu estou falando de Angústia, do Graciliano Ramos. Depois eu peguei para ler uma das coisas mais maravilhosas que eu já li em todos esses anos nessa indústria vital, que é A Noiva Libertada, do Yeshua, conhecido como o Faulkner israelense. É um livro sobre perda, é um livro sobre descoberta, é um livro sobre Jerusalém, sobre os povos que vivem lá. É um romance sensacional, lindamente bem escrito, bem desenvolvido, bem estruturado. É um livro maravilhoso. Depois, um romance policial leve. Nossa, eu não sei se vocês viram que a editora Unesp vai lançar a obra completa desse escritor. Eu não tô botando muita fé não, que só me escreveu livro pra caramba. Se eu não me engano, foram mais de 300. Mas disseram que vão lançar a obra completa dele, eu acredito. E um romance policial que vai muito mais para o lado da psicologia dos personagens do que para o crime. Estou falando da Velha Senhora, do Georges Simenon. Reli para um curso que eu dava sobre personagens com psicopatia. Então eu reli Canção de Ninar, da Leila Slimani. Já devem ter ouvido falar. Aqui nós temos a história de uma babá que é completamente psicopata. Mas tem vídeo aqui no canal. Tá? Também li um livro surpreendente do Mitch Albom. Quando eu vi o nome, provavelmente eu não compraria esse livro pelo nome, mas a história é muito boa e o final é bem satisfatório. Estou falando sobre o primeiro telefonema do céu, uma cidade dos Estados Unidos, onde as pessoas estão recebendo telefonemas dos seus entes que já morreram. Não se assuste, parece uma coisa boba, mas não é. Esse livro aqui é muito bom e a explicação para esses telefonemas é sensacional. Continuando no quesito chatice, eu tinha lido este livro há muito tempo atrás e eu achei ele uma das coisas mais chatas que eu já li em toda a minha vida. Mas eu falei, não pode ser que esse livro seja tão ruim assim. Eu acho que eu não estava preparado para o momento. Eu peguei e li novamente. E ao fim, eu cheguei à conclusão de que ele continua tão chato como da primeira vez, tanto que eu nem refiz o vídeo. Tem um vídeo sobre esse livro aqui, mas é da minha primeira leitura e se eu fizesse um sobre a segunda, a opinião seria o mesmo. Este livro é horrível. Estou falando de A Percepção da Morte. É um livro sobre assassinato, investigação, mas, meu amigo, essa mulher não soube desenvolver absolutamente nada. Então, é muito ruim. Você nem está interessado em assassinato, você não está interessado em nada. Você vai lendo isso aqui e fala, por quê? Então, chatíssimo A Percepção da Morte, da Louise Anderson. Eu acho que é tão chato que nem outros escritores, nem outros livros dessa autora chegou aqui. Eu nem sei se ela escreveu mais também não me interessa porque é ruim demais. Em seguida, A Sabedoria da Insegurança, do Alan Watts, o cara que trouxe o Zen, não é que trouxe, né, mas que falou muito do Zen budismo, e A Sabedoria da Insegurança é um livro dele. Depois, um livro de poesia, considerado um épico, que fala sobre a Guerra de Canudos. Estou falando de Tragédia Épica, do Francisco Mangabeira. Li um livro que eu ganhei de presente da Márcia Moreira. Ela também fez uma participação e gravou um episódio aqui, uma entrevista para comentar mais sobre esse livro, além de ter uma resenha. Aqui são 30 pessoas que escrevem textos sobre empreendedorismo, organizado pelo Rogério... Esqueci o nome do cara. Rogério Vale.
E a Márcia Moreira é a que escreveu um dos textos mais interessantes aqui do DNA Empreendedor. Reli pela terceira vez esse clássico da literatura nacional. Tem vídeo aqui no canal. Vocês sabem que eu tenho um projeto, capítulo por capítulo, onde nós estamos lendo e fazendo vídeo para cada capítulo da Dialética do Esclarecimento, do Adorno e do Horkheimer. E no futuro eu pretendo fazer um capítulo por capítulo deste livro aqui que eu já li, como eu disse, pela terceira vez, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. E cada vez que eu leio, eu quero dar um abraço e quero matar o Bento Santiago. Ainda não decidi em qual ordem. E também um livro do Roberto Silva, um livro contemporâneo, aonde ele trata de 3 temas principais que formaram a nossa sociedade, que formaram o Ocidente. Então, nesse livro ele trata da razão grega, do direito romano e da caristia cristã, tudo em forma de poema. Ele pega lá dos mitos gregos e vai até a descoberta do Brasil, que é o Memórias Ocidentais, do Roberto Silva. Também li 2 livrinhos e fiz vídeo aqui daquela coleção Histórias para Aquecer o Coração. Primeiro, História para Aquecer o Coração dos Pais e, em seguida, Histórias para Aquecer o Coração das Mães. Este é bem melhor que este. Então, veja o vídeo lá. Para o nosso projeto Lendo a Obra Completa do Sidney Sheldon, foram lidos 3 livros. As Areias do Tempo, sobre o grupo basco ETA, o grupo separatista, na Espanha após o governo de Franco, onde eles vão perseguir essas pessoas que eles chamam de terroristas, e esses terroristas acabaram fugindo e salvando, de uma maneira bem estranha, 4 freiras. Bem interessante. É um dos vídeos que mais teve visualização no canal. Lembrança... Não foi não, errei. As Areias do Tempo teve visualização, mas não foi tanto não. O que mais teve visualização até o momento foi Lembranças da Meia-Noite, que é a continuação de O Outro Lado da Meia-Noite. E aqui você tem uma moça tentando recuperar a memória, enquanto o vilão da história está acabando com tudo que existe no caminho dessa moça e fazendo de tudo para que ela não recupere a memória. E o último que saiu do projeto foi, então, nesses tempos de 3 e Atlas, o Muamua e todas essas coisas acontecendo no espaço, foi o Juízo Final, que vai tratar, sim, sobre extraterrestres e teorias da conspiração envolvendo alienígenas. Também com muito assassinato. Depois li 2 Dostoiévski. Comecei então por Crime e Castigo. Gente, Raskolnikov, meu Deus, um dos personagens mais bem desenvolvidos da literatura mundial. O livro vai tratar do tema que já está na capa, né? Crime e Castigo. E depois li Os Tormentos desse protagonista que também nos atormenta, Memórias do Subsolo, também do Dostoiévski. E para o nosso projeto, que acontece aqui no canal, se você acompanha, você bem sabe disso, o nosso projeto Lendo Nobel, onde eu me propus a ler um livro de cada vencedor do Nobel de Literatura. Li bastante para esse projeto, mas ainda não cheguei nem em 1920. Então nós temos livro para os ganhadores desde 1901, quando foi entregue o primeiro prêmio. Começando pelo prêmio de 1908, que é O Sentido e o Valor da Vida, do Rodolfo Eucken. Um livro de filosofia, foi do ganhador de 1908. Em seguida, o ganhador de 1909, que foi a primeira mulher a vencer o prêmio, a Selma Lagerlöf, com o livro de contos dela, De Saga em Saga, que são contos principalmente de fantasia, e fantasia da Suécia. Depois nós temos o ganhador de 1910, que foi o Paul Reis. Também é um livro que contém 3 novelas e ele se chama 3 Novelas. Em seguida, temos o ganhador de 1911, que é o Maurice Maeterlinck, com uma peça de teatro chamada O Pássaro Azul, uma peça que pode ser considerada uma peça infanto-juvenil, mas que adulto também vai gostar muito, e o adulto é que vai captar os ensinamentos que essa peça traz, que é aquela busca incessante pela felicidade, simbolizada então por esse pássaro azul. Depois a gente tem o ganhador de 1912, o Gerhard Hauptmann, que escreveu uma das melhores histórias de amor e de descoberta que eu já li na vida, que é
o herege de Suana. É um padre que vai descobrir o amor em uma circunstância muito peculiar. Não direi mais nada sobre o assunto. Vejam lá a resenha. Em seguida, o ganhador do Nobel de 1913, que foi um indiano, que foi o Rabindranath Tagore com seu livro Saturanga, que não tem um triângulo amoroso, tem um quadrilátero amoroso aqui. São 4 pessoas envolvidas, porque Saturanga também é o nome de um jogo que deu origem ao xadrez, que é jogado em 4 pessoas. Um livro que foi difícil de ler, é muito bom, mas como eu não tenho, né, o hábito de ler literatura indiana com esta qualidade e proporção, deu um pouquinho de trabalho, mas o vídeo foi muito bem feito. E depois, um dos livros, eu acho que não é nenhum dos livros, acho que é o livro mais engraçado que eu já li em toda a minha vida, foi o Nobel de 1915 do Romain Rolland, Colas Breuguinon, que é um marceneiro que leva a vida numa boa, parece aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Então vocês viram que eu falei de 1913 e pulei para 1915, porque o Prêmio Nobel não foi entregue em 14 devido ao início da Primeira Guerra Mundial. Depois a gente tem, então, o Nobel de 1916, que é Os Carolinos, do Werner von Hildesheim, que são crônicas sobre Carlos XII em meio a uma guerra. Isso aqui lembra muito também Os Sertões, viu? E é tragédia épica, mas mostra os soldados sofrendo horrores em uma guerra também na Suécia. Depois, o ganhador de 1917, em 1917, o prêmio foi dividido entre 2 escritores. O Karl Jerorup, que escreveu Mina, um romance, um triângulo amoroso, e também até eu coloquei o nome desse vídeo de O Fim do Romantismo, porque é um romance mais psicológico. É uma mulher que sofre entre 2 amores e ela não sabe o que escolher, mas é um livro muito bom, muito profundo, que trata muito da psicologia feminina do século XIX. Então, livro Mina. E o prêmio de 17 foi dividido com o Henrique Pondopdan. E aqui nós temos O Urso Polar e outras novelas, que são livros também bem densos, que tratam de temas diferentes dentro da sociedade. Trata de solidão, trata de abandono, temas sociais muito relevantes. Dá uma olhadinha lá. E por fim, do Prêmio Nobel, a gente pula então de 17 para 1919, porque em 18 também não foi entregue ainda devido à Primeira Guerra Mundial. E aqui nós temos uma releitura do mito de Prometeu e Epimeteu, um livro também complexo, dificílimo, mas enriquecedor. E por fim eu vou mostrar biografias e livros de memórias que eu li, antes de mostrar a fantasia aqui. Então, eu li este livro de memórias da Isabel Allende, que ela vai pegar as suas memórias sobre o seu país de origem. Hoje ela mora nos Estados Unidos. Ela saiu do Chile por causa do golpe militar do Pinochet. Inclusive, o tio dela, né, era o presidente na época. Então, ela se lembra muito do Chile, principalmente do Chile da infância, do Chile da sua família. E ela fala também da família, das tradições e da geografia do Chile em Meu País Inventado. Li depois também a biografia do Padre Pio, acompanhado do livro de orações do Padre Pio. Um homem também fantástico, um dos grandes símbolos do século XX. Depois partimos para uma santa medieval, uma doutora da igreja, que é Santa Hildegarda de Bingen, da Regine Pernod, em parceria com Cartas Seletas de Santa Hildegarda de Bingen. Mais uma biografia de santo, li a vida de São Bernardo, um monge que, se eu não me engano, vive quase no mesmo tempo de Santa Hildegarda. Mais uma biografia de santo, li a vida de São Domingos, do padre Lacordaire. Esse aqui é o santo que fundou, então, os dominicanos, a Ordem dos Dominicanos. Depois, deixando os santos de lado, aí partindo para os políticos, eu li uma biografia escrita pela Eliana Cantanhede, do ex-vice-presidente José Alencar e a sua luta contra o câncer. José Alencar, amor à vida. Deixando santos e políticos, vamos para uma heroína. Do Paulo Marcum, eu li uma biografia de Anita Garibaldi, uma heroína brasileira. Entre santos, políticos e heroínas, vamos para a música. Li também uma biografia do Nat King Cole, um dos grandes cantores americanos de todos os tempos. A sua biografia
inesquecível. Vá ver lá essa resenha que eu dou muitas dicas de cantores para vocês ouvirem, hein? Cantores e cantoras. E vamos terminar este vídeo falando então da minha primeira incursão desse autor que é mundialmente famoso. É uma vergonha eu não ter lido nada dele ainda, mas comecei muito bem começado. Estou falando de Tolkien. Li O Hobbit e também saiu recentemente o vídeo sobre a primeira parte de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Tá bom? Demorei, mas comecei. Vamos lá. Tolkien aos pouquinhos aqui no canal. Então minha lista ela revela uma alma em busca de totalidade. Eu quero ler um pouco de tudo, né? Quero saber de tudo. Eu viajei para a Rússia, fui para Dinamarca, fui do claustro medieval ao trailer moderno, do existencialismo à autoajuda. Não procurei uma resposta, mas um coro de vozes que ampliasse minha visão da condição humana. Foi um ano dialético. Cada leitura refutou, ecoou ou completou a anterior. E é isso. Afinal, o que significa ler? Construir-se continuamente. Um diálogo com o mundo. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Vai lá maratonar o canal e dar uma olhada em todas essas resenhas. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.